É bola em jogo, galera. Oi, samba. Quem tem perna bamba não deixa a peteca. Olá, amigos do Bola em Jogo. Vamos falar de futebol aqui na tela da internet. Fase final do Campeonato Carioca e Libertadores são os temas desta edição. Começando com o desempenho do Vasco da Gama e do Fluminense. Primeiro jogo, 1-1. Alguns aspectos. Nós já temos aí a disputa, um jogo bastante disputado. Agora, do meu ponto de vista, o técnico do Vasco, ao escalar 3 atacantes e pedir que os pontas marquem os laterais do Fluminense, na verdade não é bem uma postura ofensiva. Se não vejamos o que aconteceu com o Douglas, ele foi marcado pelo Valência e pelo Diguinho. Não é marcação individual, como muita gente está dizendo que não viu a marcação individual, é marcar em cima, marcação justa. Isso atrapalha o meia. Então vamos dar uma olhada aqui no campo para a gente entender isso aí. Vocês estão vendo lá a marca? Eu estou colocando o Vasco não no 4-3-3, mas o Vasco no 4-4-2. Do meu ponto de vista, quando você tem um meia marcado, o outro meia faz esse papel. Então você tem ali 2 volantes e 2 meias, os 2 meias estão sinalizados. Então o volante está com a marcação 2 volantes e 1 meia, você tem que colocar o outro armador, porque o nome já está dizendo armas jogadas. O Felipe Bastos deve ser o parceiro ao lado do Douglas. Para que quando você tem a marcação, não é a marcação do Fluminense, é quem marcar o Vasco. Você divida a armação do setor de meio campo. O treinador, por enquanto, o Adilson não entendeu dessa maneira. A outra questão é o Tales. 18 anos, precisa provar mais alguma coisa? De que é um artilheiro? É artilheiro de segundo tempo? Não, é para o jogo inteiro. O que o Vasco precisa? O Vasco precisa ganhar os jogos. O empate vai levar o Vasco a mais uma vez ficar fora, como os empates levaram o Vasco a cair para a segunda divisão. Então isso é para pensar, mas com organização, pensando no time. 2 armadores, esse sistema com 2 armadores é melhor do que um armador só. A presença física com força na área de Tales é melhor do que apenas jogadas sem muito efeito pelos lados do campo. Isso é para pensar. Uma olhada no Fluminense. Você tem aí o Fluminense para o jogo com o Vasco da Gama com uma proposta bastante definida. É forte marcação e um contra-ataque para que a bola chegue nos pés do artilheiro, aliás, dos artilheiros, do Walter, mas principalmente o Fred, porque quando chega em condições, o Fluminense marca. E o Fluminense, empatando o jogo, é o suficiente para avançar para a decisão do Campeonato Carioca. A conferir o jogo. E o Flamengo? O Flamengo passou fácil pela Cabo Friense, vai para a decisão, está focado nisso, mas tem um jogo contra o Emelec que melhorou a situação do Flamengo. Agora, tem gente fazendo conta do Flamengo lá no Equador, o empate vale, você ganha do Leão aqui, esquece. Tem que vencer o Emelec. E para vencer o Emelec, eu gostaria de escalar um jogador, que é o Paulinho. O Paulinho recuperou a condição de jogar, porque o Paulinho já deveria ter entrado no primeiro jogo contra o Bolívar no Maracanã. Por que o Paulinho? Porque o Flamengo contra o Emelec tem que cuidar de bloquear o Emelec no seu campo. A torcida do Emelec vai forçar muito o jogo. Então os 3 volantes estarão presentes para essa tarefa. Agora, na escapada é Paulinho, no drible é Paulinho. O futebol, às vezes, não resiste a isso. Você tem uma defesa frágil que um jogador como ele pode resolver, mais um centroavante bom como o Hernani e também o Alexandre, que eu não descarto a bola aérea do Flamengo. O Flamengo deve forçar o jogo também com o Alexandre, seja no primeiro tempo ou no segundo tempo. É uma boa jogada porque ele é muito bom na cabeça, o Alexandre. São as armas do Flamengo. Jaime, que você esteja inspirado para escalar bem o Flamengo na partida contra o Emelec, sem perder de vista, com a garra rubro-negra, senão vai ficar difícil o jogo no Equador. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Forte abraço. Barbosa, aumenta o som aí. Nossa amizade só dá Tupi, amiga de todas as horas, da dona de casa, Tupi, eu ouço aqui. De dia, de tarde, de noite. Tupi Morena, eu ouço aqui. Toca pra ganhar uma. Sem congestionamentos. Tupi? O trânsito fluido. Eu ouço aqui. Tupi, patroa, eu ouço aqui. Tupi, eu ouço